Olá, você que se liga no portal da Folha de Canela através das nossas plataformas digitais. Hoje nós temos uma presença ilustre aqui no nosso estúdio Folha, falando aí remotamente com o nosso deputado federal Lucas Redecker, né, que está agora com uma folga entre lá o seu compromisso no Congresso Nacional e tirou um tempinho para falar aí com a comunidade canelense nessa semana que a gente recebe aí R$800 mil de recursos através de emendas do deputado Redecker. Então eu vou dando primeiro aqui um olá ao deputado. Deputado, muito obrigado por estar conosco aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de poder participar e conversar com a comunidade de Canela, comunidade que a gente admira muito e que tem muito orgulho em representar lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, em ser o deputado federal que representa Canela, um dos, e também o deputado mais votado da cidade de Canela, e a gente se esforça bastante para poder ter esse compromisso que as pessoas colocaram no nosso mandato, entregar de volta o retorno de serviços para a comunidade de Canela. E não é de hoje, né, deputado, que o senhor faz uma boa votação em Canela, né? Nessa última eleição foi o candidato a deputado mais votado aqui no município, mas em outros anos já fez boas votações por aqui, né? A gente acaba, posso dizer assim, que eu tenho e tive, né, uma relação de confiança hereditária com a comunidade de Canela, né? Porque as pessoas lá atrás, né, muitos, os mais antigos, né, que faz 18 anos que meu pai faleceu esse ano, vai fazer agora no mês de julho, já votavam nele, e eu, depois que ingressei na política como deputado, sempre tive bons resultados pelas amizades que a gente tem, né, inicialmente, pelas parcerias e também eu acho que pela essa parceria do serviço prestado, que a gente tem trabalhado muito, mandado todo ano recursos para Canela, também se envolvido nas pautas e debates da cidade de Canela, principalmente em relação ao governo do estado, ao governo federal, e isso tudo desde a época que o nosso atual prefeito era vereador lá atrás, sempre foi um grande parceiro aí do meu mandato. Também tenho, historicamente, aí um assessor do município de Canela, que é o Moacir Cardoso, que muitos conhecem, já foi vereador também. Então a gente tem uma relação muito próxima com a cidade de Canela e um orgulho muito grande de representar Canela, que é tão importante, né, no cenário não só econômico, turístico, enfim, do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Como essa relação, né, o senhor deixa claro aí, né, que o atual prefeito por muito tempo foi seu parceiro, né, inclusive fazendo campanhas e tal, e a gente sabe que existe uma proximidade entre o prefeito Gilberto César e o deputado, né? Isso também facilita pra gente, apesar de nos outros anos o senhor ter ajudado o Canela da mesma forma, não sendo o PSDB que estava no governo, né? Eu digo uma coisa, né? A gente não tem muitas vezes. As pessoas pensam, mas é do partido A, B ou C. A partir do momento em que tu representa uma comunidade, independente se o prefeito é do teu partido ou do partido adversário, o teu compromisso ele acaba sendo com as pessoas, né? Ele acaba sendo com a comunidade que votou em ti e que entendeu que tu deveria estar lá representando e te deram esse voto de confiança. Claro que a gente tem essa construção histórica, quando a gente manda recurso ou representa, claro que a gente tem alguém do nosso lado, do nosso partido, da nossa relação política, que acaba sendo o nosso porta-voz no município no dia a dia, mas também é a pessoa que nos passa a demanda do município. Eu sempre digo, eu moro em Porto Alegre, sou de Novo Hamburgo, estou muito em Novo Hamburgo e em Brasília também, eu não vivo o dia a dia da comunidade de Canela, eu não sei o problema pontual de cada dia, qual que tem em Canela. Eu tenho que ter o vereador, eu tenho que ter o prefeito, eu tenho que ter o secretário, a liderança, que vai fazer contato conosco e vai dizer, nós estamos precisando dessa ajuda, desses recursos, e aí o Gilberto, nós começamos muito cedo, eu acho, eu quando concorri a prefeito em 2004, a prefeita de Novo Hamburgo, o Gilberto, me lembro que teve na minha campanha, passou um dia lá participando, ajudando, enfim, 2004, ou seja, há muitos anos atrás. É de longa data. E também, depois, nas eleições do Gilberto para deputado, para vereador, nós sempre estivemos juntos aí, e temos aí a felicidade dele poder ser prefeito de Canela, tem um grande desafio pela frente, e eu como deputado federal, então a gente faz uma parceria aí que eu acho que só traz resultado para a comunidade de Canela, como esse ano aí já encaminhamos, né, em breve vai ser pago aí, R$800 mil, 600 mil para a saúde, para o custeio do hospital, né, para que esse dinheiro, a prefeitura, que foi impedido, encaminhe para o hospital, que é importante, e também os R$200 mil, somando os 800 mil, para
o ginásio poliesportivo Carlos Alberto de Lima. Ele tem um apelido que chama, né, o Carlinhos da Vila. Carlinhos da Vila. Isso. E aí esse foi uma demanda encaminhada pelo vereador Felipe Caputo, que há um tempo atrás esteve no nosso gabinete, tratou desse tema aí, do ginásio Carlinhos da Vila, né? A demanda da saúde também encaminhada. A gente tem um grupo muito grande, né, em Canela, de parceiros, né? Não só o vereador Felipe Caputo, o vereador Lucas, o prefeito Gilberto, a secretária Carmen, outros vereadores, secretários, enfim. A gente tem visto aí que tem um grupo que reivindica muito por Canela, né? Então a gente fica muito feliz de poder estar sempre ao lado de um grupo que trabalha e que tem compromisso com a cidade de Canela, tentando sempre acertar e dar mais resultado para a comunidade. E assim, né, deputado, essa questão do ginásio Carlinhos da Vila, não sei se o senhor tem conhecimento, mas a Folha de Canela se envolve muito nas pautas esportivas, né, faz toda a cobertura do esporte da cidade. E ontem mesmo, né, nós estamos gravando hoje essa entrevista no dia 18 de junho, né, ontem, no dia 17 de junho, nós tivemos uma rodada que foi cancelada em função, né, das más condições do ginásio, em função do tempo, né? E hoje, novamente, no dia 18, essa rodada sendo cancelada. Então, é uma pauta importante para a gente, porque realmente o ginásio precisa muito, né, de reformas, e é o único local que hoje Canela tem para fazer as suas competições, né? E, obviamente, que o Hospital de Canela também é um tema sensível para toda a comunidade, né? Então, eu fiz questão de fazer esse registro com o senhor dessa emenda, né, que afinal de contas são 800 mil reais, quase R$1 milhão repassados para o município de Canela. Na verdade, o hospital a gente já tem uma parceria aí de mais tempo, a gente já tem ajudado. E quando essa demanda veio, né, do ginásio, eu acabei vendo um vídeo que foi encaminhado para mim aí sobre os parquês soltando, sobre os banheiros deteriorados, né, a questão da infraestrutura do ginásio defasada, né, e isso demonstra uma cidade, eu digo, como Canela, que é uma referência turística no Brasil, e que não apenas para a população de Canela, né? E eu sempre digo, esporte não é apenas saúde, né? Esporte é integração, é qualidade de vida, é relação com a sociedade, onde a gente se aproxima das pessoas, principalmente nesse momento de distanciamento através do celular, das redes sociais. A gente podendo também trazer eventos, né, esportivos com o ginásio que dê condições não apenas do uso do dia a dia, mas para fazer e que tem eventos mais elaborados, né? E aí nós espero que no futuro próximo, aí, a partir dessa reforma que será feita, nós não vamos mais precisar ter esse problema de cancelamentos em virtude das condições do ginásio relacionado ao clima. Então, esse é um dos pontos em que a gente tenta ajudar aí nesse encaminhamento que foi feito. E não tenho dúvida que a partir do momento em que esse recurso for pago, de fato, para o município de Canela, o prefeito Gilberto já vai ter dado todo o encaminhamento para a gente conseguir fazer o mais rápido possível as obras de execução para a manutenção e aprimoramento da estrutura do ginásio e que seja muito bem aproveitado pela comunidade. Muito bem. Lhe agradecendo novamente, porque nós também somos usuários desse equipamento aí, né? E seguindo aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta. O PSDB, a nível nacional, né, ele passa aí por uma possibilidade de fusão, né? Lhe confesso até que essa semana eu não andei apurando o tema em que pé está, né, essa possível fusão do PSDB, e que vai mexer aí com a vida de muitos políticos, né, com cargo e sem cargo. O caso seu, que hoje tem um mandato aí no Congresso Nacional, o caso de várias pessoas aqui em Canela, pela primeira vez o PSDB conquistou, né, o Executivo Municipal. Tem hoje o presidente da Câmara Municipal de Canela, que é o Felipe Caputo, né, e mais 2 vereadores além dele. Então, nesse momento em que o PSDB chega pessoalmente em Canela, falando preferencialmente de Canela, no seu melhor momento no município, né, com mais lideranças e mais cargos, há essa possibilidade de fusão. E eu conversava com as pessoas aqui de Canela, né, e alguns dizem que os líderes do PSDB daqui aguardam alguns movimentos de pessoas acima para determinar para qual lado vão, qual caminho seguir. Uma das pessoas que foram citadas é o deputado Lucas Redecker. E eu gostaria de aproveitar então essa entrevista para lhe perguntar como está essa situação e se o senhor tem alguma definição do seu futuro político quanto à questão da sigla partidária. É um debate interessante porque eu me filiei no PSDB em 2003
Então, eu já tenho 22 anos de filiação partidária. 6 eleições que eu concorri foram através do PSDB. E lá atrás, quando nós nos filiamos ao PSDB, que eu me filiei junto com meu pai, o nosso O objetivo seu era... pai inicialmente era de outro partido, né? Meu pai era do partido, na época do progressista, né? PPB, PPR, PP, no caso. Hoje é PP. E aí, quando o Lula se elegeu presidente da República, naquele momento, o progressista foi ser base do governo Lula, e o meu pai saiu do partido porque queria ser oposição ao PT. E aí foi para o partido de oposição, que era o PSDB. Então, nós nos filiamos para ser oposição ao PT. Então, desde lá, a gente tem trabalhado muito, né? O partido cresceu muito no Rio Grande do Sul, mas chegou um momento em que, na minha avaliação, o PSDB ele não tem mais a representatividade que ele tinha, tanto para os eleitores, para a comunidade e para nós, até políticos, posso falar de forma muito clara, né? A ideologia que era o partido que era oposição ao PT, infelizmente, há muitos anos, não é culpa do presidente Perillo, né? É uma sucessão de conduções partidárias nacionais e posicionamentos. O PSDB é um partido que ficou neutro, ficou em cima do muro, não teve posicionamentos. Embora eu seja um deputado bem posicionado, né, com direita, me posiciono firmemente contra ou favorável às coisas que eu concordo e que eu acredito. Mas isso não foi o caminho do PSDB. Ele foi perdendo espaço político e hoje ele acaba tendo apenas 13 deputados federais na Câmara, de uma bancada de 60, quase 60 deputados, se eu não me engano, no passado. Então, o PSDB, para poder ampliar o seu tamanho, né, e dar uma nova cara, um novo estatuto, um novo debate político, faz uma conversa e se aprofunda com o Podemos, né, que é uma incorporação do Podemos. Esses termos jurídicos de incorporação, fusão, eles são um pouco complicados, mas É, o que seria? O PSDB absorveria o Podemos. A partir do momento que o PSDB absorve o Podemos ele se integra ao PSDB e fica um partido maior, com os deputados federais, enfim. Eu sou contra a esse processo, né? Entendo que o PSDB, ele e o Podemos são dois partidos que têm perfis similares. Nós tínhamos que ter o PSDB tinha que ter uma maneira mais clara do que ele é, o que ele representa, onde ele quer chegar, a posição política e ideológica dele. Então, eu confesso que... E aí, nessa última semana, e é interessante dizer isso, o Podemos disse que não vai mais fazer a incorporação com o PSDB, ou seja, voltaram a estaca zero na relação. Então, tudo pode acontecer. O PSDB pode fazer uma federação com outro partido, uma incorporação, uma fusão. disse-se que havia uma proximidade com o PSD também em algum momento. Não, aí sim, aí ele já conversou. Isso aí é relação nacional do partido, né? Exato. E no estado do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, que era do PSDB, foi para o PSD. O secretário da Casa Civil também foi para o PSD, o Arthur Lemos. E a tendência é que nós, do PSDB aqui, venhamos a migrar também para o PSD, né? Os nossos filiados e membros, né, partidários. Agora, o nosso problema é que na saída do partido, a gente precisaria ter a janela, principalmente quem tem cargo executivo. Eu não posso mudar de partido se eu perco meu mandato. Os vereadores da mesma forma, os deputados estaduais da mesma forma. Porque eu entendo o seguinte, ó, a partir do momento que tu não está mais confortável no ambiente político, em que aquele partido ele não é o que tu acredita, tu não tem nem condições de buscar representar, né, aquilo que tu pensa num ambiente que que não tem vinculação com aquilo que tu acredita, né? E eu tô basicamente nesse momento. Eu sou um deputado que quero deixar muito claro das posições que eu tenho, e um partido que busque ter posição clara daquilo que pensa, né? E há Perfeito. uma condição muito grande do PSD nacional ter candidatura própria. Se o governador de São Paulo for candidato, Tarcísio de Freitas, a presidente da República, há a possibilidade já, um direcionamento do PSD apoiá-lo, ou candidatura própria com um dos candidatos, governador Eduardo Leite ou governador Ratinho Júnior, enfim. Ou seja, partidos que buscam fazer política renovando, é um partido que busca fazer a política
transparente, dizendo dá ou não dá, que enfrenta os problemas de frente, como foi o mandato do governador Ratinho em São Paulo, como é o do governador Eduardo Leite. Pode ter pessoas que discordam e muitos discordam. Agora, sempre transparente, colocando suas posições claras daquilo que pensa, né? E o governador Tarcísio de São Paulo, embora não seja do meu partido, é do Republicanos, é uma pessoa que eu admiro muito. Uma pessoa que tem posições muito claras e que conseguiu fazer com o Estado de São Paulo resultados muito melhores, né? Então, são pessoas em que a gente pode, eu acho, construir e pensar para frente num país diferente. Então, esse é o ponto que nós estamos discutindo, debatendo dentro do PSDB. E, claro, alguns dizem, mas o que o Lucas vai fazer para onde ele vai, né? Essa seria a pergunta. Mas antes disso eu consulto toda a minha base eleitoral, os meus líderes que me apoiam, que as pessoas que estão ao meu lado. Então, a tendência nossa é, a partir do momento que a gente tiver a janela, né, a possibilidade de sair, em sair do PSDB e migrar para, possivelmente, com 99% de chance, né, já uma conversa bem adiantada, ao PSD. E como é que fica essa questão da janela, deputado, a janela só ocorre lá na frente agora? Em abril, a janela para deputado federal e deputado estadual que vão concorrer, ela vai ocorrer em abril. E aí, para vereadores, ela é antes da sua eleição para vereador. O que, na minha opinião, é ruim, né? Porque tem muito, por exemplo, alguns candidatos a vereadores que querem concorrer a deputado estadual. Eles não podem mudar de partido sem ter uma janela, né? E não se enquadram nesta janela do ano que vem. Então, nós vamos ter também um debate jurídico em relação a isso para ver quais são os melhores caminhos para a gente conseguir fazer uma migração coletiva, porque a ideia não é assim, o Lucas Redecker, o Gilberto César, o vereador Felipe Caputo estão saindo do PSDB. Não, o PSDB está sofrendo uma reformulação e uma mudança em que nós não acreditamos e concordamos em permanecer neste grupo político, né? Porque estão fazendo uma mudança, uma fusão com outro partido, e que eu entendo que esse novo partido que vai ser construído, ele não é um partido que vai me representar da maneira em que eu acredito. Então, nós vamos buscar um outro caminho, né? E hoje em dia é difícil buscar caminhos na política brasileira, porque tu tem partidos de extremas, que são muitas vezes um extrema-direita, um extrema-esquerda, e eu sou um deputado de direita, mas não sou extremo, não sou radical, eu sou do diálogo, eu mesmo tenho posições claras daquilo que eu acredito, faço oposição muito firme ao governo Lula, mas eu entendo que a gente tem que ter capacidade de diálogo, a gente tem que articular, a gente tem que buscar soluções mesmo com as pessoas que pensam diferente da gente, né? Então, sobra um grupo de partidos em que são do centro-direita, né, de extrema-direita não, até o centro, o que vem do centro para o centro-esquerda, que muitos enquadram o próprio PSDB como um partido de centro-esquerda. Na minha leitura, é um partido de centro-esquerda. Pois é, na minha leitura é um partido de centro-direita, né, na minha leitura. Então é o seguinte, eu não quero estar passando por isso, tipo, eu sou uma pessoa do centro-direita, eu não quero estar num partido que as pessoas entendam que ele é centro-esquerda e que não tem nada a ver comigo, tu entende? Então essas são as mudanças que nós temos que fazer, para que a gente possa se tornar eu me considero uma pessoa coerente, mas eu quero estar coerente com a minha identidade partidária. Não, é bastante interessante essa discussão do espectro político aí, né? E se a gente for falar a verdade, né, deputado, a grande maioria desses partidos aí que figuram, né, entre centro-esquerda, centro-direita, centro, centrão, famoso centrão, são muito parecidos, né? Eles não têm uma ideologia muito clara, né, muito definido. E quanto mais tu vai descendo do nível nacional para o estado e para o município, mais essa identidade, digamos assim, com a bandeira política ali, ela vai se perdendo, né? É bem interessante isso. Eu entraria num debate interessante que é a reforma política, né? Em que os partidos consigam, ou melhor, que quem tem mandato consiga estar alinhado com a ideologia do seu partido, porque vamos jogar bem aberto. Se fizermos uma reflexão generalizada, né? Vamos pegar o caso. Quais são os partidos que não fazem parte do governo Lula hoje? Quais são os que não fazem parte? O PL, o Novo, o Cidadania e o PSDB. Esses não têm ministério. Posso ter me esquecido algum, mas pode ser algum partido menor. Esses não têm ministério. E o Podemos. Esses não têm ministério. Agora, desses aí, tu vai me dizer assim, o PSDB não faz parte do governo Lula, mas tu perguntar para as pessoas na rua, vão dizer, não, o PSDB é centro-esquerda, entende? Exato. Ou seja, ao mesmo tempo, tu identifica o PP
ao mesmo tempo tu identifica um PP muito voltado, um partido da direita, antiga Arena e tal, e hoje, e outras vezes já esteve com governos de esquerda coligados Exatamente. tranquilamente. E aí, se tu pegar, por exemplo, a votação dos deputados do PL, tem deputados que votam com o governo. Tu pegar deputados aí do PSDB, tem uns que votam com o governo e outros que nem eu votam ao contrário. Aí tu pega republicanos, PSD, MDB, PP, União Brasil, todos esses são partidos que têm ministério, né, o PSDB não, mas que têm ministério e que deputados votam com o governo e também votam como oposição, alguns deputados, ou seja... Que é o famoso centrão, que é aquela bagunça, não tem nada definido. O que hoje eu avalio, tu tem que ter independência dentro de um partido. Eu não posso ter um partido que diga para mim, tu é obrigado a votar tal coisa, senão tu vai ser punido por tal coisa. Tá, mas e vem cá, a gente vê muito em Câmara Municipal, aqui em Canela já aconteceu, acompanho política há 25 anos, deputado, tá? De ter uma votação polêmica lá e o partido está na base governista, como foi anos anteriores aqui em Canela, o MDB era governo, o PDT, por exemplo, aqui em Canela era muito comum isso, apoiou o MDB, estava na base governista, olha, o partido fechou questão a respeito de determinado tema. Então o vereador, ali o representante do legislativo vinculado ao partido que fechou a questão, ele meio que se sente obrigado a estar votando com o partido, né? Porque senão vai vir uma punição, pode vir uma retaliação. Não, pode existir, pode existir. E aí é onde eu digo, eu não vou estar num partido que trabalhe dessa forma, né? Porque eu não posso, o meu mandato, ele não é pautado pelo Partido Nacional. Quem me elegeu foram as pessoas do Rio Grande do Sul que querem que eu as represente e que elas têm um perfil de expectativa do seu deputado votar contra ou favorável a algumas coisas. Então, eu sou independente. Eu, por exemplo, como é que funciona a votação na Câmara? Toda vez que nós vamos votar um projeto, eu recebo no grupo de WhatsApp da bancada do partido a orientação do voto. Olha, projeto tal, o partido orienta que vote sim ou não. Eu, particularmente, nunca voto 100% com a orientação do meu partido. Eu voto conforme eu acredito. Portanto, que antes de começar a sessão, eu sento com o meu assessor legislativo, avalio ponto por ponto e digo, esse aqui eu vou votar favorável, esse aqui eu vou votar contrário. Depois, quando o partido manda, às vezes eu voto contrário, o partido, às vezes, eu voto igual ao partido. Então, o que eu tenho me preocupado, e nessa mudança, né, saindo do PSDB, com essa mudança do PSDB, é justamente que eu vá para um partido que eu tenha autonomia e independência. Que se o partido falar, não, nós queremos que vote favorável a tal coisa, e eu entender que aquilo não é bom para o meu Estado, eu entender que aquilo não é bom para quem eu represento, eu tenho que ter liberdade de votar contrário sem ser punido. Porque tem partidos que fazem o seguinte, fecham questão, como tu mesmo disse, e aí depois ameaçam de expulsão, ameaçam de uma punição, enfim, eu já vi isso acontecer várias vezes, né? Eu não acredito nisso, que essas coisas são boas para a política. Agora, claro, tem coisas, pontos e pontos, né? Se nós vamos, por exemplo, tratar de uma questão ideológica, de posicionamento ideológico, eu acho que tu tem que ter certas liberdades para votar. Agora, vamos supor, tu tem uma eleição para presidente da Câmara, e tu tem um candidato do mesmo partido do teu, e tu vai votar contra o candidato que concorreu na mesma chapa, que tem supostamente o mesmo alinhamento ideológico do que tu, eu entendo que há algo errado. Ou tu tá no partido errado, ou tem alguma coisa muito errada. Então, assim, claro que tem que ter ponderações, tu não pode ser extremo em tudo. Mas eu entendo que a liberdade é muito importante, porque nós vivemos em momentos em que a gente não, como antigamente, o deputado ele conversava com o eleitor quando ia para o interior e tal, e tu não conseguia falar com todos os eleitores. Hoje as redes sociais trazem isso. As pessoas comentam no meu perfil, as pessoas se posicionam, as pessoas me perguntam, as pessoas indagam, e isso é importante porque a gente acaba sabendo quais são as necessidades e principalmente o posicionamento das pessoas. Eles vão lá para te elogiar ou para te criticar, né? Então tu tem que estar muito preparado para isso. E claro, Essa proximidade que as redes sociais trouxeram é um filtro muito interessante, né, deputado? a política é muito interessante. Eu sempre digo, quem não deve, não teme. Por isso que eu avalio muito do que eu voto, porque eu acho que coisa muito ruim é tu votar numa coisa que tu tem que te explicar. Na vida ou na política, quando tu chega te explicando para alguma coisa, é sinal que alguma coisa não estava certa. E aí um Né? deputado com tanto tempo de mandato, como o deputado Lucas Redeca,
Mais ou menos a gente espera qual é a linha que ele vai seguir, qual vai ser o voto dele, né? Justamente isso. Quando tu tem que te explicar é porque tu fez alguma coisa contrária à tua convicção ou o que esperavam de ti como representante, né, deputada? E é difícil, viu? Eu já tive que me explicar. Votações assim que polêmicas em que é que tem votações, a gente tem que entender que tem votações que se tu votar favorável, vai ter um grupo que vai ser contrário. E se tu votar contrário, tu vai ter que explicar para qualquer um dos dois lados. Uma votação polêmica, enfim e tal. Isso é natural também. Aí eu acho que entra outro ponto, que é o ponto de tu ter posicionamento, né? Eu sempre digo o seguinte, eu não gosto de me abster e não votar. Muitas vezes tu está numa missão oficial, vai representar a Câmara, por exemplo, no interior do estado, e aí tu não tem obrigatoriedade de votar. Nós temos um aplicativo que tu pode votar pelo aplicativo. Eu sempre digo para meus assessores, me liguem se eu não estiver na Câmara, estiver representando no estado alguma coisa, para eu votar, mesmo que seja polêmico, porque a pessoa, quando tem uma votação polêmica, ela vai lá buscar como o meu deputado votou. Quem se absteve? Quem se absteve? Porque o se abster muitas vezes é para que tu ajuda o outro lado, né? E é pior muitas vezes para o eleitor o cara se abster do que votar, apesar da convicção do eleitor, porque, bom, pelo menos o cara teve um posicionamento. Agora, se absteve, pô, poxa vida, né? Tem tudo isso, né? Posicionamento, mesmo que as pessoas discordem do teu posicionamento, mas que tu diga, não, eu me posicionei em virtude disso, ok, tu tem como mostrar, tu mostra o lado de por que tu votou daquela forma, né? Agora, não é uma tarefa fácil, né? A gente que faz política, eu aprendi isso com meu pai, a política não é o lugar para te agradar a todos, é o lugar para te ter posição e fazer aquilo que tu acredita e que as pessoas confiaram e que tu poderia representá-las. Então, perfeito. Tu vota uma coisa e tu desagrada algumas pessoas ou outras, mas tu tem que te manter firme nas tuas convicções. Eu já aconteceu de uma pessoa, mas eu não vou mais votar em ti porque tu votou a favor de tal projeto, enfim, eu disse, olha, então tu votou no deputado errado, porque esse projeto é um projeto de esquerda, e eu votei contra, eu sempre disse que eu ia votar contra. Então, assim, é interessante tu avaliar melhor as pessoas que votam, porque é aquela história, a gente quando vota, e eu voto em alguém, eu procuro alguém que a gente tem identidade naquilo que a gente acredita. Então, o Lucas Redecker é um deputado que vai votar conforme o alinhamento de centro-direita, buscando coerência, e mesmo que eu faça parte de um governo, apoie um governo, eu não obrigatoriamente vou votar tudo que o governo me mandar. O que não for bom para o meu estado, não for a favor perto das minhas convicções, eu não vou votar, né? Eu tenho que deixar claro, né? Por exemplo, eu sempre voto a favor de transparência, eu sempre voto a favor de diminuir os custos da máquina pública, eu sempre voto a favor de reformas para que a gente possa diminuir o inchaço da máquina e que o recurso sobre mais para o cidadão. E aí quem acompanha tem o ranking dos políticos, né? Que é um sistema de avaliação entre os parlamentares. Eu sempre estou entre os melhores do Brasil, desde que sou deputado federal. Esse ano passado, agora, eu fui o melhor do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque avalia o desempenho, deputado que menos falta, deputado que estão presentes na sessão, que debatem. Que menos gasta. Projeto que menos gastam, né? Eu sou um dos deputados que menos gastam. Então, assim, eu sempre fui assim desde a Assembleia Legislativa. Então, é um perfil de trabalho que eu tenho. Agora, pode ter gente que pensa diferente, entende? O Lucas Redecker vota para enxugar a máquina pública. Eu sou a favor da reforma administrativa, eu sou a favor de que o serviço público tenha meritocracia. Eu não acho que 2 funcionários que são contratados e que eles têm que ser promovidos por tempo de serviço. Eles têm que ser promovidos por o quanto eles produziram, né? E esses que produzem mais do que outros, eles têm que ser avaliados, têm que ter benefícios, tem que mostrar, olha, você está produzindo, é que nem teu filho. Se ele tira 10 na escola, 10 na escola, 10 na escola, e o outro for reprovado, pelo menos na minha casa, eu vou ter algumas atitudes a serem tomadas. Eu acho que isso é numa empresa, isso é em qualquer lugar. Então, eu acho que o serviço público tem trabalhado dessa maneira. Agora, tem pessoas que discordam e eu respeito. Cada um tem um perfil, né? Não, tranquilo. Deputado, agradeço a sua participação. Sei que o senhor tem uma pauta extensa aí. Tá por Brasília ou Porto Alegre hoje? Cheguei em Porto Alegre há pouquinho. Há pouquinho. Minutos. Eu já vim direto aqui da entrevista. Até. Pegou um tempo bem ruim para viajar, hein? Pegou um tempo bem ruim para viajar, não, né? Mas eu tô acostumado. O avião dá um pulinho ou outro ali, mas eu costumo dizer que isso é que nem estrada de chão. Se o carro pula na estrada de chão, o avião também tem que pular quando passa nas nuvens, né? Então... Tá certo.
Então tá, muito obrigado, Eu que agradeço. deputado. Obrigado pelo Não consegui tirar a informação completa aí de para onde vai o deputado Lucas Não, Rebecker, eu vou né? 99% é PSD, já está bem encaminhado com as nossas lideranças construídos. Né? Eu só posso dar o 100% quando eu tiver a possibilidade de sair do meu partido. Né? Então vai depender dos próximos movimentos do PSDB aí, se vai fazer fusão, incorporação com algum outro partido, aí nós vamos ter a janela para poder migrarmos. Né, Janela essa só em abril do ano que vem. A princípio, em abril do ano que vem. Se houver uma troca de partido, se o senhor tiver que trocar de partido, janela em abril do ano que vem. Se Se houver uma fusão, alguma outra coisa no meio desse caminho, fica aberta a janela, né? Isso aí. Deputado, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um abraço. Fique com Deus. A gente vai ficando por aqui, então. Até a próxima.